noite. Ele é músico, produtor cultural, advogado, radialista e também escritor. Acaba de lançar o segundo livro, um romance policial chamado Nem Tudo é Festa. Mas, paralelo a isso, ainda é coordenador artístico dos museus de Salvador, como Cidade da Música e Casa do Carnaval. Jonga Cunha é o convidado de hoje do Band Entrevista. Boa noite, Jonga. Tudo bem, Carol? Como vai? Tudo jóia. Eu queria primeiro, assim, entender como é que é colecionar tantas profissões ao mesmo tempo, tantas atividades ao mesmo tempo. De todas essas que você disse aí, advogado, eu já pendurei Já aposentou? Já aposentei, já pendurei a gravata. Eu cheguei a acumular minha formação inicial. Eu fiz Direito, Comunicação e Música e advoguei um tempo e já era músico profissional, não dá para segurar. Mas todo o resto é do lado da, como diz, área 3, que a gente acumula. A produtora que faz projetos artísticos, música, bandas. E de um tempo para cá, depois que eu fui presidente da Saltur, diretor e presidente da Saltur no final da década passada, o turismo entrou muito em mim e eu sou muito interessado nessa saída que eu acho que de Salvador, agora então, no pós-pandemia, é uma saída econômica financeira da gente, é o turismo. Eu tenho segurança disso. Então eu também me interessei muito por esse segmento, que é muito importante para a gente. Eu quero falar, claro, um pouquinho de cada vertente sua, mas a gente não pode deixar de falar, Jonga, porque a gente sabe da sua história, da sua relação com a música e com o Carnaval da Bahia. E a gente está vivendo aí um momento de polêmicas, né? Principalmente em relação a essa retomada do Carnaval, né? Depois de 2 anos sem a festa, e aí essa novidade dessa discussão de mudança de circuito, deixar de ter o circuito principal na Barra, manter ali só os blocos de fanfarra e transferir os trios elétricos, os camarotes, para o circuito da Boca do Rio. Eu queria saber a sua opinião sobre essa mudança. Eu queria primeiro dizer que ainda não está nada decidido. Sim, claro. E que, assim, eu vejo prós e contras. O positivo da mudança, e eu fui favorável, para a mudança para a Boca do Rio, na verdade, é o serviço que você pode oferecer ao soteropolitano e ao turista. Isso é muita preocupação minha. A gente tem problemas estruturais com a Barra que não dá para resolver. E essa mudança iria, eu acredito muito em entregar uma produção que você possa fazer com que as pessoas cheguem, saiam, tenham segurança. Quem vai para o camarote, chega no camarote. Quem vai para um bloco, chega para o bloco. Então, esse crescimento do lado estrutural, ele é inequívoco. E é inevitável também, talvez inevitável. Ponto, né? Talvez pode não inevitável. ser agora, mas mais adiante... Talvez inevitável. Para a proporção da festa. Vem crescendo e a gente vê a saída. Então por exemplo, hoje você chega no final do circuito da Ondina e não acha táxi, não acha Uber, não acha nada, tem que caminhar 1 quilômetro. Isso tudo pode ser sanado. Agora, Jonga, e o carisma, o glamour da Barra... A característica também, ninguém pode substituir isso, mas nada é também... Porque, assim, as fanfarras não iam continuar lá, não tem carnaval lá, não é mais um circuito, mais uma opção. Então, repito, não está batido o martelo. O prefeito Isaac, que é presidente da Saltur, são 2 caras que entendem de carnaval. Isaac até muito mais, porque ele é um profissional da área há muitos anos. Tanto o ex-prefeito como o atual também são muito interessados, vivem um carnaval e têm experiência para isso. E eles estavam esperando justamente, acho que nessa semana ainda, o prefeito deve anunciar qual é o caminho que deve tomar. Eu boto lá, o que eu não gosto, Carol, é o que o mundo tem chegado hoje em dia ou você é contra ou você é a favor e não se discute, não se olha o planejamento, assim, é tudo na ponta da faca. Se você não está comigo, você está contra mim. Peraí, cara, tem um bocado de coisa que eu acho que você está certo e tem algumas que eu acho que você está errado. Discutamos. Tudo é discutível, né? Tudo é discutível. Tem vantagens a Boca do Rio. Agora eu repito, como é que o glamour da Barra? Isso não se substitui. Aquilo é lindo demais, aquilo é icônico, é maravilhoso e eu acho que deve continuar tendo. Eu acho que o turista deve chegar aqui e ver Brau, Ivete, Daniela e companhia, se por acaso mudar, ou se um dia mudar na Boca do Rio, e deve
sair com as fanfarras na Barra e curtir o Farol e subir a ladeira do Cristo. É uma resistência, você acredita que próximo ao que foi quando se saiu do centro da cidade, do Campo Grande, desceu para a Barra, também houve uma resistência naquele momento? Ali houve uma diferença, porque assim, foi saindo, foi lentamente, porque estava muito cheio. São Não próximos se os disse, circuitos. olha, vamos mudar para aqui. Então não teve polêmica. Foi se brotando o Carnaval da Barra e acabou os 2 andares. Então é diferente um pouquinho de hoje. Mas nada também se repete assim. Claro. O que você está falando e eu apoio é que as mudanças às vezes incomodam, mas elas são necessárias. Às vezes são necessárias. É preciso olhar como o prefeito está fazendo. Eu gosto dessa discussão, mesmo que crie polêmica e até impeça dele fazer num momento. Que seja, mas já abre a discussão e já se prepara e sedimenta uma mudança para 24, não sei, eu não quero antecipar nada, ele está cônscio de tudo que está acontecendo, conversando com todos os segmentos e ele está sabendo de muito mais coisa do que eu. E eu confio plenamente em Isaac e em Bruno, os 2, o prefeito e o presidente da Saltur, da secretária Andréa Mendonça, de Cultura e Turismo, porque todos sabem muito o que estão fazendo. Eu estou lá, estou olhando, discutindo algumas coisas e, repito, acho que pode ser um caminho inevitável. Pode não ser esse ano, mas eu acho que vai. De alguma forma, De alguma forma, em isso algum momento vai acabar acontecendo. Agora, já vamos falar de um outro lado seu, né? Você sempre foi redator também, mas agora se torna escritor, lançando, então, o 2º livro, Nem Tudo é Festa. É um romance policial, é isso? É, sim. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Como foi difícil. Ainda bem que teve Foi um filho. É um filho. Ainda bem que teve uma pandemia. Primeira vez que eu digo ainda bem que teve uma pandemia. De todas as coisas horríveis que a pandemia trouxe pra gente, pelo menos eu tive tempo para uma realização. Desculpe meu egoísmo, mas assim, a única coisa que prestou, que eu tirei da pandemia, foi tempo para rearrumar a vida e poder acabar meu livro. Eu lancei um livro anterior chamado Por Trás dos Tambores. Sim, eu ia falar também sobre isso. Mas esse é ficção, né? O seu primeiro de ficção. Que é mais ou menos uma autobiografia com registro do movimento axé. Porque eu sou cronológico no outro livro, conto casos meus que vou passando com Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Kátia Guima, Saulo, a minha vida como músico, como produtor, como eu fundei o EVA com meus amigos do Marista, e tudo que foi acontecendo. E no final de cada capítulo eu boto uma coisa chamada notícia de jornal, que era justamente o que eu não estava vivendo diretamente. Então acaba que meu livro virou um registro, mas eram textos pequenos, crônicas. Eu nunca tinha entrado e nem mergulhado em um romance que é hiper difícil você escrever 350 páginas, um personagem. Criar uma narrativa, uma história, um narrativa enredo. que você não pode perder o fio da meada, no entanto, você não pode se tornar monótono. Tem sempre que matar alguém, fazer uma traição. Para segurar o leitor, né? É um desafio. Eu gosto muito de ler romance e quando ele se torna enfadonho, eu abandono. Então eu fiquei com muito medo disso. É muito difícil. Foi uma ousadia, o meu primeiro romance. É um policial, cujos 2 protagonistas são músicos. Acontece fundamentalmente numa ilha entre Cuba e Jamaica, totalmente fictícia, ela não existe, que eu brinquei e botei o nome dela Sabá, com uma brincadeira com Salvador, Bahia. É uma ilha que tem características com a nossa cidade, tem uma grande festa lá em agosto do Santo Padroeiro e que construíram carros de som chamado Auto Shows, blocos de carnaval que se vende roupas e tem cordas. Então, assim, eu criei um clima e faço uma crítica indireta quando eu quero à cidade de Salvador através de Sabá, totalmente fictícia. Esses 2 personagens são músicos, mas têm história diametralmente diferentes. O Joshua, ele é um filho da classe média local de Sabá. Já o Patrick é filho de um ditador africano criado numa fazenda em Maputo, de produção de grandes agentes secretos. Ou seja, recheado de suspense. Aí é um grande problema, ele foge para Cuba com outra identidade, mas ele toca muito bem, porque toda vez que ele tinha tempo vago, ele ia para lá em Moçambique tocar, vai morar em Cuba e acaba indo em Sabá e encontra Joshua e viram colegas de banda, grandes amigos, irmãos. Mas é muita coisa que acontece, mortes.
Porque você que está lendo sabe que ele é um agente secreto daqueles James Bond e a Pinto. Mas os personagens que vivem com ele não sabem, é segredo. Ele esconde isso. E como é que surgiu essa ideia, né? Dessa história até você conseguir juntar todos esses elementos e criar essa... Foi criando aos poucos? Eu, na verdade, queria fazer um romance de um lugar chamado Sabá, em que eu ia fazer uma brincadeira com Salvador. A ideia era só essa. Começou daí. O nascimento de Patrick é porque eu queria que se transformasse no policial. Eu digo, eu tenho que botar algum maluco aí que seja um agente secreto, que ninguém saiba, que tenha cenas de emoção que pode virar um filme. E aí eu fui criando. Eu levei muitos anos fazendo esse livro, porque eu escrevia um pedaço e abandonava. Escrevia outro e abandonava. Na pandemia, eu disse, não, agora ele sai. E aí me concentrei e comecei a pegar meus alfarrábios e organizar. E tive tempo para isso. E nasceu, eu já fiz um lançamento esse ano, mas vai estar... Em novembro nós temos 2 feiras importantíssimas aqui. Temos várias. Sim. Mas a Bienal do Livro, lá no Centro de Convenções, e a Flipelô, tomando todo o Pelourinho. São 2 movimentos literários muito importantes em Salvador. E ainda bem, eu já estou inscrito e participarei de ambas. Farei discussões em mesas temáticas e meu livro vai estar exposto e vendendo. Ou seja, já é o pontapé inicial mesmo de Jonga, escritor de romances. Foi tão difícil que eu estou em dúvida se foi o pontapé inicial ou se foi a única experiência. Mas eu já estou com medo pelo seguinte, quem lê esse livro vai ver que eu deixei a dica para continuar. Tá bem, esse livro tem continuidade. Com certeza. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, Jonga. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o Jonga Cunha. Jonga, a gente falou do seu livro, né? Do livro que você acabou de lançar. Você também falou um pouquinho no bloco passado do seu livro anterior, que conta os bastidores da Axé Music, do carnaval, de toda essa movimentação. Eu queria saber justamente isso também de você, porque se fala muito sobre as novas mudanças ou como o Axé Music tem se tornado. Eu queria saber sua opinião, como é que você tem visto essa mudança ou os caminhos que o Axé Music tem tomado? A minha teoria é que o Axé Music já passou. Às vezes as pessoas ficam zangadas comigo e dizem, você está cuspindo no prato que comeu? Absolutamente não. Eu acho que os movimentos, o Axé Music não é nenhuma música, é um movimento, cujo guarda-chuva é muito diverso e tem vários tipos de música dentro desse movimento. Essa música baiana percussiva cresceu, evoluiu, e assim como a bossa nova, a tropicália e outros movimentos, eles passam. Só que você só nota isso muitos anos depois. Naquele momento já não era mais, é o pós-axé. Eu acho que nós temos na Bahia mais rica, mais madura e mais sensacional a música popular baiana, que é, para mim, pós-axé. Então eu tenho que explicar, porque parece que aquele cara viveu do axé a vida inteira e está dizendo que o axé acabou. Não, o axé já passou, o movimento se passa. Eu não posso dizer que Caetano é um tropicalista, ele foi. E nós devemos muito a ele por isso. Ele que trouxe a guitarra para a música brasileira de uma forma definitiva. Não foram nem os roqueiros, foram os tropicalistas. Enfim, o axé, para mim, ele passou, foi um movimento o mais importante da música contemporânea no Brasil. E eu vejo uma música maravilhosa, misturada, moderna, eletrônica, de gente maravilhosa, como você pega o Baiana System, o Atocha misturado com meninos de Pagotrap, você pega Saulo, aí você pega Brau, que nunca deixou de ser moderno. O show hoje de Brau, com os vídeos produzidos por Gringo Cardia, com aquele repertório dele, aquela banda dele, todo feito com uma base pré-programada eletrônica, é um case da Bahia. Você mostra assim, eu gostaria de saber, falei sobre a história da música da Bahia, basta você ver esse show de 2 horas. É um resumo sensacional de nossa história e de nossa modernidade. Então, eu acho muito bacana o que nós estamos hoje em dia no pós-axé. E dentro desse movimento pós-axé, o que é que você está planejando, criando, produzindo? Quais são os projetos? Eu tenho uma produtora que recebe por encomenda um monte de coisa, então eu dou jeito, o nome dela é Soluções. Então eu faço um bocado de coisa o tempo todo e por isso eu estou mexendo com muita coisa. Me agrada muito, hoje, essa mistura
a evolução tecnológica de bases pré-gravadas que antes a gente usava só em estúdio e foi para o palco. Eu tô com um novo grupo, além do Mudei de Nome, Antigo Alavante, que eu continuo tocando com meus queridos amigos, Ramon, Ricardo Chaves e Magari Lorde. E eu tô fazendo uma banda nova chamada Bom Sucesso, que é uma mistura de um telão como esse que nós temos aqui, e que 55 pessoas participam do show com meus dois outros amigos, Rafa Chaves e Billy Hazek. Eles tocam com a gente que estão no palco. Uma música pós-axé, baiana, movimentada. E isso acontece com audiovisual e quem está no palco como se não tivessem longe, não fosse pré-gravado. A tecnologia nos traz isso. Então, a Bom Sucesso é o resultado de tudo isso que eu aprendi de audiovisual com música tocada, ao vivo e na hora. E vem aí um projeto fácil, barato, rápido e com esse resultado do pós-axé, que é, para mim, um momento muito rico da música da Bahia. Sem dúvida. E, João Gal, paralelo a tudo isso, você tem aí a coordenação artística dos museus de Salvador, que inclui aí o Cidade da Música, a Casa do Carnaval, a Casa do Rio Vermelho. Como é que você vê esses espaços, a importância desses espaços para a cidade de Salvador? Eu acho que nós estamos com uma situação muito delicada, que é a economia pós-pandemia, que para mim é praticamente pós-guerra. O nosso perfil de economia é frágil de Salvador, a gente não tem grandes indústrias, a gente não tem nenhuma grande indústria, e aqui nós temos serviços informais, micro, e isso tudo, com 2 anos de hiato, sofreu demais. O turismo, para mim, é a saída e esses equipamentos são uma amostra do que pode se fazer. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando nesses museus municipais de Salvador, que foram muito bem bolados e estão sendo muito bem tocados, porque eles estão com a cara do novo turismo de Salvador. Eu não tenho dúvida que a segurança é o nosso primeiro ponto e ela vai ser sanada. Eu repito, eu estou com muita confiança em Andréa Mendonça, a nova secretária de Cultura e Turismo, o trabalho que está sendo feito justamente de readequar o turismo de Salvador a esses novos tempos, e esses museus são assim, um orgulho que eu tenho de estar trabalhando. O Cidade da Música, que é o mais novo, e eu indico todo mundo dar uma visitada e passar por lá para olhar, é uma delícia, porque a gente tem a música brasileira a partir de Salvador e região metropolitana. É uma aula de 850 horas de filmes, documentários, entrevistas, e vocês não podem perder, além de ter um andar interativo que vocês vão se divertir demais. Ou seja, é um patrimônio que o turista, claro, tem que ver, mas o soteropolitano não pode deixar de ir. Sem dúvida nenhuma, o baiano. Porque os soteropolitanos são privilegiados porque podem ir 10 vezes, e eu acho que tem que ir porque é tanto conteúdo. Sem dúvida. João, eu quero te agradecer, viu, pelo papo aqui. Obrigada. Carol, foi uma delícia. Eu adoro falar dessas coisas. Com certeza, é muito bom. É isso. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. Boa noite.